Eu sou branco, estou com boné preto com o logotipo dourado no meio, uso bigode e barba preta escura curta, estou com óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, estou com uma camiseta laranja que tem detalhes pretos na região da gola e também em torno dos braços. E estou caminhando em um fragmento de floresta, olhando para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Será que a ciência acabou de abraçar a ufologia? Finalmente houve uma comprovação laboratorial de que seres extraterrestres já visitaram o nosso planeta? Bem, essas perguntas já têm uma pressuposição errada, né? Como se a ufologia fosse uma área de estudo de extraterrestres. Na verdade não, ela apenas investiga aparecimento de objetos voadores não identificados e secundariamente ela também investiga supostos avistamentos de seres estranhos que estão relacionados de alguma forma com esses objetos. E aí, pelos relatos das testemunhas, pelas características dos objetos e das criaturas dos quais elas falam, muitos ufólogos concluem que realmente se tratam de seres extraterrestres. Mas essa conclusão não é unânime. Existem estudiosos que dizem que os OVNIs são provenientes de outras dimensões ou de regiões abissais marinhas ou de regiões intraterrenas que a ciência ainda não conhece, ou mesmo de seres humanos vindos do futuro, né? E há ufólogos inclusive que defendem que na verdade os OVNIs não vêm de lugar nenhum, mas eles são produzidos por algum tipo de manipulação das mentes humanas, por parte de uma inteligência superior, que faz com que os seres humanos tenham experiências extremamente vívidas, mas que não correspondem de fato a seres conscientes, mas apenas a um tipo de simulação, né? Mas vamos voltar aqui para o tema do vídeo, pessoal, porque foram publicados 2 artigos científicos há alguns dias em revistas conceituadas, assinados por uma astrônoma, com conclusões bombásticas. Realmente parece, olhando assim à primeira vista, que a ciência comprovou muitas teses extravagantes que os ufólogos vêm defendendo há muitas décadas. O que foi comprovado? Em primeiro lugar, anos antes do lançamento do primeiro satélite, havia focos de luz no céu registrados em fotografias feitas por astrônomos. Essas luzes estavam quase sempre presentes na região iluminada pelo Sol e raramente na sombra da Terra, indicando, portanto, que havia alguma coisa refletindo a luz do Sol na nossa atmosfera ou mesmo no espaço sideral, mas não a regiões longínquas, como se fossem estrelas, por exemplo. Esses focos de luz eram transitórios, eles não eram fixos, daí o nome de transientes que se deu a eles. Pois bem, a pesquisadora que elaborou esses artigos afirma que os transientes eram mais numerosos no dia seguinte às explosões nucleares e também eram mais frequentes no dia de relatos de objetos não identificados, visto por pessoas da Terra que olhavam para o céu. Então, naqueles eventos de avistamentos ufológicos, luzes estranhas que passavam no céu, coincidentemente, a chance de haver esses focos de luz transientes era maior. E, inclusive, em um dos mais famosos eventos ufológicos da história, o incidente em Washington, 1952, houve o aparecimento especial dos transientes, né? Esse evento ficou muito famoso porque houve ali uma perseguição por parte da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela perseguiu luzes muito estranhas que foram vistas ali passando sobre os céus da capital daquele país. E mais tarde foram dadas explicações dizendo que na verdade aquilo ali foi
algum efeito térmico causado por inversão de temperatura, foi algo atmosférico, foi uma anomalia do radar, que na verdade captou um sinal falso, alguma coisa nesse sentido, né? Mas os ufólogos sempre defenderam que houve um acobertamento, como em tantos outros casos, que o governo mentiu para a população, inventou uma desculpa esfarrapada. E esses artigos científicos agora vêm mostrar realmente que naquele dia houve o surgimento de focos de luz estranhos no céu. E mais, a pesquisadora afirma que dezenas de grupos de transientes tinham padrões de alinhamento. E a pesquisadora reconhece que tudo isso evidencia que se tratam de objetos artificiais. Porém, nas palavras dela, não se sabe como essa hipótese poderá ser testada. Posteriormente, em entrevista no YouTube, ela declarou explicitamente: os transientes não são nossos, não são da civilização presente. Ou eles vêm de uma civilização humana antiga que se perdeu e deixou essa tecnologia no espaço, ou ela vem de seres extraterrestres. Essa é a opinião dela, que não consta no artigo, né? No artigo ela foi bem isenta mesmo, ela foi bem técnica, ela foi bem rigorosa, né? E foi exatamente por isso que ela conseguiu a proeza de que os seus artigos fossem revisados por outros cientistas e publicados em revistas respeitadas no meio acadêmico, né? Pessoal, eu fiquei muito contente com a publicação desses artigos. Eu já sabia que eles haviam sido elaborados, mas eles estavam sob revisão e eu achei que eles não iam passar, né? Eu achei realmente que alguém colocaria panos quentes na situação e inventaria alguma desculpa para que os artigos não fossem publicados. Mas que bom ver que os cientistas realmente estão se dedicando a sério a esse assunto, né? Isso que a Beatriz Villarroel, é o nome da astrônoma, isso que ela descobriu é o que já havia sido afirmado há muitas décadas por pilotos das forças aéreas, aviadores civis, astronautas e até mesmo cientistas como astrônomos, só que eles ainda não tinham conseguido mostrar isso de uma forma científica, né? Era uma coisa mais ali no nível do relato jornalístico, né? No máximo era uma investigação forense, era uma investigação policial e não uma pesquisa científica que tinha toda a metodologia, todo o rigor próprio. E agora nós temos isso, né? Nós temos sim uma evidência muito forte de que pelo menos alguns OVNIs não provêm do ser humano, não são fenômenos puramente naturais, né? Mas pelo contrário, eles mostram inteligência, eles mostram uma interação com aquilo que acontece aqui na Terra. Essa ligação entre explosões nucleares e OVNIs é bem estabelecida no meio da ufologia. E daí muitos estudiosos especulam que as inteligências que controlam esses objetos estão interessadas no nosso desenvolvimento tecnológico e que elas estão nos observando, seja para nos ajudarem, eventualmente, né? Seja porque eles estão interessados no nosso planeta e eles estão esperando que nós nos destruamos. E não por acaso foi exatamente a partir do final da década de 1940, com a explosão das primeiras bombas nucleares, que começaram a pipocar os relatos de avistamentos ufológicos, né? Foi ali que começou a ufologia propriamente dita. Muitas pessoas viam não apenas luz, mas viam assim objetos mesmo metálicos, né? Em forma circular, em forma de disco principalmente, e voavam assim a velocidades inacreditáveis, fazendo movimentos bruscos, como ocorreu inclusive no incidente em Washington. Aqui no Brasil nós tivemos também a Noite Oficial dos OVNIs em maio de 1986. Nós temos documentos oficiais liberados pela Força Aérea, né, dizendo que os objetos eram sólidos, mostravam inteligência pelas manobras que faziam, pela interação com os jatos militares.
e que não se conseguiu chegar a uma explicação científica para aquele fenômeno. E esses artigos científicos recentes mostram que muitos OVNIs têm uma relação com realmente explosões nucleares e avistamentos visuais de objetos voadores não identificados. Ou seja, existe alguma coisa produzindo luzes transitórias, né? E essas luzes coincidem de forma relevante com eventos ocorridos aqui no nosso planeta, né? Isso realmente sugere que existe alguma inteligência superior, que existe alguma civilização desconhecida pela ciência, provavelmente mais antiga que a nossa, que conseguiu desenvolver uma tecnologia capaz de fazer isso, capaz de fazer talvez um monitoramento do nosso planeta, não é? E havendo essa civilização, é de se perguntar qual a sua origem, né? Será que realmente ela vem do espaço ou ela vem aqui mesmo do nosso planeta? Ora, eu não vejo consistência nessa tese, pessoal, de que existe alguma civilização, humana ou não, que produziu uma tecnologia superior à nossa, tá? Porque se isso ocorresse, sem dúvida haveria evidências mais claras, mais estampadas, haveria vestígios que nós já teríamos descoberto, né? Uma vez que essas tecnologias existem, tecnologias estonteantes, inclusive, que deixam os astrônomos e os pilotos de boca aberta, a única hipótese crível, na minha visão, é que ela vem de fora, ela vem realmente de outro planeta, né? Seres que não querem se exibir publicamente para nós, mas que de vez em quando fazem um rastreamento, um monitoramento e até aparições esporádicas para pessoas ou grupos de pessoas específicos, né? Mas sem permitir um registro, vamos dizer assim, estampado, né? Eles não ficam tempo suficiente para que haja um registro indiscutível. Por mais que haja fotos ou vídeos, sempre fica aquela margem de dúvida, porque são eventos fortuitos, casuais, e via de regra os nossos equipamentos não estão adaptados para registrar esses fenômenos de uma forma adequada. Então sempre vai ficar aquela margem de dúvida. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de uma matéria jornalística mostrando um caso ufológico que tem toda a aparência de ser verdadeiro. Ali nós temos um grupo de testemunhas que parecem ser idôneas, que não teriam motivo para mentir, falando sobre o aparecimento de objetos que inclusive tinham a característica de ser quentes, né? Esses objetos brilhantes se aproximavam das pessoas e eles tinham uma quentura. E houve filmagem de um desses objetos, né? E essa filmagem já é meio antiga, porque na época os celulares eles não tinham câmeras tão boas, né? Me parece que essa filmagem foi feita ali nos anos 2000, tá? No final dos anos 2000. E nós temos muitos casos como esse no Brasil e no mundo inteiro, né? Fenômenos luminosos, e às vezes não são luminosos apenas, mas são fenômenos que mostram ser metálicos, né? Que mostram ter uma característica tecnológica realmente, que eles foram fabricados, né, por alguma inteligência e não podem ser explicados com a tecnologia terrestre. São objetos que têm certas características que fogem daquilo que nós podemos explicar. Por exemplo, eles voam acima da velocidade do som, mas não fazem ruído, não movem o ar. Eles param de repente, fazem um movimento brusco, fazem movimento em L, muito acima da velocidade do som, né? O ser humano não sabe como fazer isso, né? Então indica realmente que existem inteligências superiores que às vezes visitam o nosso planeta, né? E isso na verdade é o que seria de se esperar, considerando o tamanho e a antiguidade do nosso universo. Extravagante seria se isso nunca ocorresse, não é? Extravagante seria se não houvesse nenhuma civilização que houvesse desenvolvido as ferramentas para fazer isso, para fazer visitas a outros planetas habitados, né, por seres inferiores tecnologicamente. Assim como nós humanos fazemos também, nós sempre estamos descobrindo novas espécies, observando, e às vezes nós descobrimos, ou pelo menos nós visualizamos, né, povos humanos que estão isolados da tecnologia, povos que vivem do mesmo modo do que os seus antepassados há muitos séculos, antes do contato com
os europeus que chegaram com as suas armas de fogo, com as suas embarcações. Povos que ainda vivem ali no meio da floresta e que têm pouco ou nenhum contato conosco, né? E a escolha que se faz hoje é de não interagir com esses povos, é de apenas observá-los. Pessoal, deixa seu joinha aí, coloque um comentário, mesmo que seja só um emoji para gerar o engajamento. Inscreva-se no canal também e até a próxima.